Seja muito bem-vindo a mais comentada lição. Quarta-feira, meu povo, é o dia do momento hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, quarta-feira, meu povo, é o dia do momento hipertexto. Ou seja, é aquele dia que nós temos textos que colocam no contexto ou com o tema principal da semana, e também temos a nossa rede semântica, primeira rede semântica do trimestre. Mas Ismael, eu não sei o que é rede semântica, cheguei agora, tô começando a lição agora, acompanhar vocês, o que é essa rede semântica? Calma aí, meu jovem, calma, minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave e a partir desta palavra-chave nós fazemos a associação com outras palavras que vêm à nossa mente quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave desta semana é a palavra atemporal. E aí, qual que é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra temporal? Faz o seguinte, posta lá no seu Instagram, marque o @geraçãochamar, igualzinho tá aparecendo aqui embaixo, e também me marque @Ismael_Nunes, que também tá aparecendo aqui embaixo, para que eu e toda a equipe de geração possam ver a sua rede semântica, possam ver quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra atemporal. E também coloca nos comentários porque ajuda demais as pessoas a entenderem melhor o que é a rede semântica. Além que nós fazemos uma boa e maravilhosa rede semântica nos comentários, numa lição assim, numa classe aqui no YouTube, tá bom? Quando nós olhamos para atemporal na Bíblia, nós percebemos duas coisas, que existem coisas na Bíblia que são atemporais, ou seja, não tem um tempo limite, e existem coisas que são temporais, que existe por um período de tempo, ele é temporário e depois acabou. O exemplo mais claro que nós temos disso é o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro apresentava Cristo, mostrava Cristo. Então, os antigos que viviam ali antes de Cristo tinham que sacrificar o cordeiro, porque este cordeiro apontava a Cristo. Mas, quando Cristo vem e morre, perde-se a necessidade de sacrificar o cordeiro. Por exemplo, você não vai sacrificar um cordeiro hoje. Por quê? Porque o cordeiro perfeito, o cordeiro pascual divino, já havia morrido. Já morreu. Cristo já se sacrificou. Por que eu vou ter que sacrificar outro cordeiro? Não tem necessidade. Porque o cordeiro apontava para Cristo. E Cristo hoje está vivo no santuário celestial, sendo nosso intercessor e juiz. Então percebe que existem algumas coisas, alguns simbolismos na Bíblia, na qual permaneceu somente para um povo. As festas do santuário, na verdade, todo o santuário em si, ele era para um período específico, apontado para o povo judeu. Quando nós olhamos também para as leis de Israel, nós vamos ver que era determinado para aquele povo de Israel. Também alguns outros rituais, algumas outras cerimônias, eles eram apontados única e exclusivamente para a nação de Israel naquele período específico. Mas quando nós olhamos para outros pontos, nós vamos perceber que outras leis, elas são atemporais. Então, quais leis são atemporais? A lei de saúde de Deus é uma lei atemporal. Então, o que era lá no princípio permanece durante toda a eternidade até Cristo voltar e dali em diante. Lei de saúde, ela é atemporal. Os 10 mandamentos também são atemporais, porque eles foram feitos antes da divisão do mundo, antes da criação do mundo. E quando Cristo, Deus, guarda o sábado, por exemplo, Adão e Eva, só existia eles. Não existia separação de brasileiro, português, grego, romano, judeu. Não existia esta separação. Então também é uma lei atemporal. Então essas duas leis, elas continuam e vão continuar com a sua vigência durante muito tempo atemporal. Então vão continuar eternamente. Agora, as leis cíveis, as leis
para Israel e as leis do santuário, essas leis cerimoniais, elas perderam a vigência, elas perderam a importância que elas tinham. Então, quando nós olhamos e definimos o que é atemporal ou não, nós precisamos entender isso. E para definirmos, nós precisamos olhar principalmente para o contexto no qual aquilo está inserido. Então, algumas vezes, alguns autores bíblicos utilizam exemplos nas quais eu e você hoje não entendemos. Por quê? Nós não vivemos em uma sociedade agrícola, por exemplo. Muitas das parábolas de Cristo, ele usava a agricultura, porque o judeu, ele vivia na base da agricultura. Então, algumas coisas, talvez hoje não façam tanto sentido, mas muitas coisas continuam fazendo sentido hoje. Usando o contexto histórico, nós olhamos, entendemos no contexto e percebemos que aquilo que é falado é temporal. Por exemplo, o amor fraternal. Aquilo lá é atemporal. Tanto que os 10 mandamentos, eles podem ser separados dessa forma, né? Os 4 primeiros de amar a Deus sobre todas as coisas e depois os 6 de amar o próximo como a si mesmo. Então, essa divisão dos 10 mandamentos, ela é atemporal. Por mais que ela foi falada em um contexto histórico, ela permanece por toda eternidade. E com o sábado, como ele está inserido neste momento, nesta lei atemporal, então ela tem vigência para todo e todo sempre. Isaías fala lá no capítulo 66 que nós guardaremos de um sábado a outro no novo céu e na nova terra. Então, percebe-se, olha e observa-se que a lei de Deus ela é eterna. Então eu não posso, por vontade própria, querer modificar a lei. Eu não posso, por vontade própria, simplesmente falar a lei de Deus está errada. Porque se eu pudesse fazer isso, se o ser humano tivesse a capacidade de alterar a lei, ele deveria fazer o quê? Sair daqui, ir para o céu, entrar no santuário de Deus, abrir a arca da aliança, com o seu dedinho ir lá e alterar a lei. E isso é impossível de ser feito. Então, eu e você não podemos de nenhuma forma alterar a lei de Deus. Então, nós precisamos entender muito do sábado. O sábado não são só 24 horas, de um pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Ele tem toda uma representatividade, tem todo um contexto, tem todo um porquê, tem toda uma metodologia de como guardar, o que nós não podemos fazer e por que nós não podemos fazer aquilo, o que nós devemos fazer e por que nós devemos fazer aquilo e aquilo que nós podemos fazer e por que podemos fazer aquilo. Percebe que o sábado é igual à nossa vida? Tem coisas que nós não podemos fazer, existem coisas que nós devemos fazer e tem coisas que nós podemos fazer. O sábado é exatamente da mesma forma. Nós vamos entender no decorrer desse trimestre esses 3 aspectos. Você pode ter certeza que você vai terminar esse trimestre da lição entendendo muito mais sobre o sábado. Se você realmente se dedicar e entrar de cabeça no estudo, de focar, de compreender, principalmente em orar, para que o Espírito Santo já comece a trabalhar no seu coração, a trabalhar na sua mente, você vai entender melhor que o sábado é atemporal, que a lei de Deus é atemporal, que a lei de saúde ela é atemporal e todos os ensinamentos bíblicos são atemporais. Foram falados e escritos em um contexto histórico por pessoas, mas os ensinamentos continuam e permearão por todo sempre. E neste momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo estudo de hoje, onde nós entendemos um pouco mais sobre quais leis do Senhor são atemporais, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a entender cada vez mais do sábado, a nos entregarmos de verdade nesse santo dia, Pai, a entendermos aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós não podemos fazer e aquilo que nós devemos fazer, Pai. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa mente, Pai, para que possamos guardar o sábado da forma que o Senhor determinou, da forma que o Senhor quer, pois o Senhor e somente o Senhor sabe o que é melhor para nós, Pai. Que o Senhor possa continuar nos guiando rumo às mansões celestiais, Pai, porque o nosso maior desejo é morar na eternidade ao teu lado e guardar
e adorar o Senhor em um sábado no céu, Pai. Então, todo esse pedido que eu te faço hoje de agradecimento é em nome de Cristo Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal de oração, para você se inscrever no canal de qualidade, um canal onde nós conversamos sobre a lição dos jovens. Então vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal de oração. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força para nós e também para o YouTube compreender que esse vídeo aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando ali no botãozinho de compartilhar, porque se os vídeos estão te ajudando, se esse canal está te ajudando, com certeza irá ajudar mais pessoas. Então clica ali no botãozinho de compartilhar, coloca nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho para você sempre receber uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal de oração. Também clica aqui, na descrição do vídeo vai ter os nossos grupos do Telegram e do WhatsApp, faça parte dele. Nós conversamos bastante sobre o conteúdo da lição lá, faça parte dos nossos grupos e clica aqui nessa playlist da lição dos jovens com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!